Muito bem, eu vou usar hoje um recurso um pouquinho diferente, onde vocês vão ouvir a minha voz e vão ver aqui o áudio do que nós vamos trabalhar. Nós vimos até há pouco, né, sobre a potenciação e nós vimos que ela é uma forma de alguma maneira, resumir a multiplicação de vários números iguais, né? Vimos então que, por exemplo, se eu tiver uma multiplicação de um número 9 vezes 9, eu posso escrever essa multiplicação em forma de potência, onde eu vou usar o número que está sendo multiplicado por ele mesmo como base, e aqui em cima eu vou escrever um númerozinho, que se chama expoente, que representa o número de vezes que essa base está sendo multiplicada por ela mesma. Nesse caso, nós estamos multiplicando 9 por ele mesmo duas vezes, portanto, eu vou colocar aqui 2. Se eu multiplicar o 9 por ele mesmo 3 vezes, eu vou usar a base 9 e o expoente 3. Nesse caso, o 9 ao quadrado é o mesmo que 9 vezes 9, que é igual a 81. O 9 ao cubo, ou na potência 3, é o mesmo que 9 vezes 9 vezes 9, ou seja, o 9 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. O que nós vamos ver agora é o que nós chamamos de operação inversa, assim como nós temos a operação inversa das outras 4 operações. A operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a operação inversa da potenciação, nós usamos um outro sinal que vai representar a inversão dessa operação que eu fiz aqui. Ou seja, se eu tiver 9 ao quadrado, esse 9 ao quadrado é igual a 81. Eu agora vou querer perguntar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes representa como resultado 81? Obviamente a gente sabe que é o número 9, mas existe um símbolo que a gente utiliza para isso, que se chama o radical. Tá? Então, quando eu vou usar esse símbolo, eu vou fazer a operação inversa da potenciação. Nesse caso, eu vou colocar o 81 dentro desse radical. Com isso eu estou dizendo, aqui em cima um númerozinho, tá? Significa, toda essa simbologia aqui significa o quê? O que eu estou perguntando com isso? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 81? Nós já sabemos que é o número 9. Nesse caso aqui, a pergunta vai ser, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 729? Então, nós já sabemos que o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 729, é o 9. O 9 é a raiz cúbica de 729 ou a raiz quadrada de 81. Quando nós temos o número 3, nós também podemos chamar isso de raiz cúbica, assim como nós chamamos a potência de potência cúbica. Quando nós temos o número 2, aqui em cima do radical, nós chamamos isso de raiz quadrada, assim como também nós chamamos o 2 de potência quadrada. Com uma diferença, que quando eu usar um radical e não escrever o número aqui em cima, eu automaticamente estou dizendo que essa raiz aqui é raiz quadrada. Por quê? Porque é a raiz mais comum que se utiliza, então se costuma não necessariamente escrever o número aqui em cima. Vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada de 4. O
que eu estou dizendo aqui? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, duas vezes, porque é a raiz quadrada, dá 4. Não precisa pensar muito para saber que é o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, duas vezes, dá 4. Se fosse o 9, a pergunta seria, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, duas vezes, é igual a 9? Seria o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. E se eu pegar um número, uma raiz cúbica? Vamos pegar uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 27. O que eu estou dizendo com isso? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? Quando os números começam a crescer, fica um pouco mais difícil da gente de cara saber. Então a gente num primeiro momento vai por tentativa. Depois existem outras técnicas que eu vou mostrar para vocês. No primeiro momento vai por tentativa. Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vamos pegar o 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Não deu 27. Vou pegar o 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. Portanto, é o número 3. Para a gente entender um pouco melhor, vamos ver como é que é a simbologia disso. Tá? Então eu vou pegar raiz quadrada. Vou escrever o número agora, mas o quadrado não precisa sempre escrever. De 49. Com isso eu estou perguntando, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, duas vezes dá 49? Quem sabe um pouquinho melhor da tabuada, de cara vai saber que é o 7. Por que 7? Porque 7 vezes 7 dá 49. Então tem alguns nomes para isso aqui. Tá? Vamos dar nome para as crianças aqui. O número 2 a gente chama de índice. O 49, que é o número que fica dentro do radical, que é esse símbolo aqui, que a gente chama de radical. Esse número que está aqui dentro, como ele está dentro do radical, a gente chama de radicando. E o resultado, a gente não chama de resultado, a gente chama de raiz. Todo resultado de uma radiciação se chama de raiz.